que me assiste. Gente, boa noite, boa tarde, não sei qual é o horário que vocês estão vendo o vídeo. Nós vamos dar continuidade àquele slide que eu já mandei para vocês, tá? Hoje nós vamos falar então sobre o processo empreendedor. Na última aula nós falamos sobre os tipos de empreendedor existentes e hoje nós vamos falar sobre o processo, um pouco sobre o processo empreendedor. Então, o que diz a teoria sobre o que é o processo de empreender, o processo empreendedor, como isso acontece, quais são os fatores que influenciam para este processo. Então, se nós perguntarmos hoje para uma pessoa que empreende, para uma pessoa que criou uma empresa, para uma pessoa que criou uma nova ideia, um novo projeto, se nós perguntarmos para essa pessoa o que levou ela a criar a empresa ou a criar este novo projeto, nós vamos observar que na grande maioria das vezes, o que não é uma regra, foi uma somatória de fatores situacionais, sociais, aptidões pessoais e etc. Ou seja, tornar-se um empreendedor acontece aparentemente por acaso. No entanto, se nós formos fazer essa pergunta para o empreendedor, nós vamos observar que este acaso, na verdade, é uma somatória de vários fatores e que muitas vezes estão ocultos ali em todo aquele contexto, mas que na realidade é uma somatória de todos esses fatores que acabam por culminar na existência de uma nova empresa, na criação de uma nova empresa ou na criação de um novo projeto. Então vamos ver um pouco sobre o que seriam esses fatores. O que é oportunidade em empreendedorismo? Quando nós falamos, empreendedorismo é aproveitar a oportunidade, aproveitar a oportunidade, aproveitar a oportunidade. Só que, no entanto, esta palavra oportunidade, ela é o resultado de preparação, situação e chance. Então, dentro do contexto empreendedorismo, é isso que significa oportunidade. Então, por isso que eu vivo falando para vocês, estudem, estejam preparados, se preparem, busquem conhecer sobre o que vocês querem falar. Porque a oportunidade, ela é exatamente isso, uma junção da preparação com a situação e a chance que você tem, então, para apresentar ou para sugerir ou, de repente, para criar uma nova empresa. Então, isto aqui é o que significa oportunidade. Ou seja, não existe oportunidade para quem não está preparado. A oportunidade existe para quem está preparado para ela, tá? Fatores que influenciam a atividade empreendedora. Muitos fatores externos, pessoais, ambientais e sociais exercem influência sobre a pessoa que se torna empreendedor ou empreendedora. Mesmo que na grande maioria das vezes, como eu falei lá atrás, isso não seja percebido. A gente olha para o contexto e não enxerga esses fatores. Mas se formos analisar a situação mais a fundo, nós vamos perceber que esses fatores estão, de certa forma, ocultos ali em todo aquele contexto, que não é algo que aconteceu por acaso, foi uma junção de fatores que foram resultando naquela ideia ou naquela atividade empreendedor. Todo o processo empreendedor tem início quando algum dos fatores possibilita o início de um novo negócio ou colocar a ideia em prática. Ou seja, toda atividade empreendedora, ela vai ter início quando um daqueles fatores que nós falamos lá atrás, social, pessoal, possibilite a criação deste novo negócio ou a criação deste novo projeto, tá? Existem diversos fatores que influenciam positivamente ou negativamente no processo empreendedor, sendo eles fatores pessoais, fatores externos, ambientais, fatores sociais e organizacionais. Então, para quem faz anotação, para quem segue aí o conselho que a professora dá e faz a anotaçãozinha, anota essa informação também. Fatores que influenciam a atividade empreendedora. São eles pessoais, externos, ambientais, sociais e organizacionais. Vamos conhecer individualmente cada um deles. O que seriam esses fatores pessoais que nós estamos falando?
O fator pessoal influencia quando uma pessoa não está satisfeita no seu trabalho atual e se preocupa com uma área nova para atuar que possibilite aplicar suas ideias, mesmo sabendo que isso é um risco. O empreendedor está disposto a assumir em nome da sua realização pessoal e profissional. Então, isso seria um fator pessoal, por exemplo, que influencia a atividade empreendedora. Muitas pessoas acabam por criar suas próprias empresas por estarem insatisfeitas com a situação de colaborador que exercem hoje, por estarem insatisfeitas com a empresa que atua hoje. Então, isso seria um exemplo de fator pessoal que está relacionado à atividade empreendedora, ao processo empreendedor, tá? E daí nós poderíamos elencar vários outros fatores pessoais que permitem aí essa questão, ou muitas vezes a pessoa acabou entrando num relacionamento no qual já a outra pessoa já meio que tem essa ideia, tem esse projeto, e daí ela acaba largando o seu trabalho para comprar a ideia do outro e seguir junto nisso. São alguns exemplos de fatores pessoais que podem influenciar a atividade empreendedora. Além do que nós falamos lá atrás, trouxe ali mais alguns para que a gente possa elencar aí como sendo uma situação que influencia na abertura de novas empresas ou na realização de um processo empreendedor. Fatores pessoais, como a pessoa que busca uma realização pessoal, aquela pessoa que tem por característica a necessidade de assumir riscos. Tem pessoas que isso é um fator que a motiva, que a faz querer levantar da cama, é a possibilidade de fazer algo no qual ele precisa assumir riscos, não gosta da mesmice do dia a dia, do fazer algo que já está muito concreto, muito seguro. Então tem pessoas que são movidas a assumir riscos e pode ser então um fator pessoal que influencia na decisão de empreender, na decisão de iniciar uma atividade empreendedora. A educação, muitas vezes são pessoas que vêm de famílias que já têm um histórico empreendedor de criação de novos negócios, ou até mesmo a educação que essa pessoa recebeu no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, os valores pessoais dessa pessoa, a experiência que ela possui. Tem muitas pessoas que iniciam seus novos negócios com base em experiências que elas adquiriram no mundo corporativo, conhecem bastante a respeito de um mercado e decidem se arriscar aí no mundo dos negócios. Empreendedor e a pessoa que tem aí aspectos de liderança, que tem essa vontade de desenvolver um papel de liderança e de repente no contexto no qual está inserido hoje não tem essa possibilidade, então se arrisca no mundo do empreendedorismo a fim de desempenhar este papel de liderança. Então esses seriam alguns exemplos de fatores pessoais que influenciam o início de uma atividade empreendedora. Além disso, podemos citar fatores sociológicos, ou seja, o ambiente social no qual essa pessoa está inserida, a sua equipe de trabalho, a sua família, a sua rede de network, os modelos de pessoas de sucesso que ela tem em mente, a influência dos seus pais. Então, tudo isso são fatores sociológicos que podem contribuir para o início de uma atividade empreendedora. Observem vocês que além do ambiente familiar, nós estamos falando aqui também sobre a questão do network, a rede de contato que você possui. Se você está inserido num ambiente social, no qual você convive muito com pessoas que têm ideias, com pessoas que estão sempre falando sobre a criação de novos projetos, de novas ideias, isso automaticamente te influencia também a desenvolver este pensamento empreendedor e de repente até se arriscar aí no mundo do empreendedorismo, no desenvolvimento de uma atividade empreendedora. Então este aqui são alguns exemplos de fatores sociológicos relacionados ao início de uma atividade empreendedora. Fatores de ambiente. Quando nós falamos em ambiente, nós estamos falando no contexto, na situação na qual esta pessoa está inserida. Oportunidade, competição, clientes, fornecedores, investidores, bancos, advogados, recursos através de incubadoras, que é aquilo que eu falei para vocês no início das aulas anteriores, quando nós falamos sobre
oportunidades que estão surgindo no mercado através de projetos de incubação que permitem a criação de novos negócios, ou muitas vezes, de repente, surge aí uma nova política pública que incentiva você a, de repente, tirar aquela tua ideia do papel e iniciar uma atividade empreendedora, ou até mesmo só a questão da criatividade. Então, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas, por uma questão de oportunidade, foi o que até eu estava falando esses dias para um entregador que veio me trazer comida aqui em casa, e eu perguntei para ele se tinha aumentado muito a demanda de trabalho deles e tudo mais, e ele me falou que sim, que no lugar que ele estava antigamente era só 2 entregadores, eles estão em 6 e tal. Então, gente, o mercado é isso. O que é ruim para um é oportunidade para outro. Então, isso são fatores ambientais que podem contribuir para a criação de uma nova atividade empreendedora, tá? Fatores organizacionais. Quando nós falamos em fatores organizacionais, quem já teve aula comigo sabe que organizacional nós estamos falando de empresas. Aí este fator aqui, ele está mais relacionado ao intraempreendedorismo. Então, fatores organizacionais está mais relacionado a situações que podem permitir o desenvolvimento do intraempreendedorismo, tá? Então, nós temos equipe, estrutura. Quando eu falo em estrutura, eu estou falando da estrutura organizacional da empresa, como essa empresa está estruturada organizacionalmente falando, se é uma empresa no qual tem decisões descentralizadas, que permitem que os seus colaboradores desenvolvam um processo criativo, porque nós já falamos em algumas outras aulas que empresas que têm um processo de decisão centralizada em uma única pessoa limita muito a capacidade empreendedora ou a capacidade intelectual dos seus colaboradores. A questão da estratégia, da forma estratégica com a qual essa empresa atua, a cultura desta empresa, se ela é uma empresa que permite, que incentiva ou não o empreendedorismo, os produtos que essa empresa oferece. Então, são alguns fatores que podem permitir ali o início da atividade empreendedora de uma organização ou de alguém que está trabalhando numa situação de colaborador dentro de uma empresa. Lembrando que, como eu falei anteriormente, na grande maioria das vezes, estes fatores, eles estão de forma oculta. A gente só olha para a atividade, só olha para o projeto e na grande maioria das vezes fala, fulano teve sorte. E se nós formos analisar a fundo, nós vamos perceber que não foi só sorte, que há uma junção de uma série de fatores que culminaram para aquele resultado. Então, por isso que é importante nós conhecermos, sabermos que eles existem, para que a gente possa entender que uma ideia empreendedora, um processo empreendedor, ele não acontece da noite para o dia. Ele acontece numa junção de vários fatores que vão resultar nesta atividade empreendedora, tá? Mesmo que, na grande maioria das vezes, como eu falei, isso acaba passando despercebido. Muitas pessoas dizem que, fulano teve sorte. Isso não existe, gente. No mundo dos negócios, por mais que a gente, foi sorte, beleza. Sorte, na concepção do mundo do empreendedorismo, é um encontro de preparação com oportunidade. Isso é sorte. Você precisa estar preparado. Aqueles que estão preparados, quando a oportunidade surge, conseguem ter sorte. Então, sorte no mundo do empreendedorismo é o resultado de preparação mais oportunidade. Então, por isso que eu vivo batendo na tecla para vocês. Eu sempre falo, até um exemplo que eu cito, vamos pegar o exemplo, aí levando não no contexto empreendedor, pode até ser no contexto empreendedor. Muito se falou durante muito tempo que a Belo Monte viria para Altamira, que este empreendimento aconteceria aqui na nossa região. Algumas pessoas analisaram o ambiente externo, as notícias, as liberações que iam sendo feitas, o processo que estava andando da construção da Belo Monte e foram se preparando,
foram se preparando a longo prazo para receber o evento Belo Monte aqui na nossa região. Então, hoje muito se comenta, pessoas que ganharam muito dinheiro durante esse período, fulano teve sorte. Não, fulano se preparou. E quando apareceu a oportunidade, fulano estava preparado. Então, isso é sorte. É você estar preparado para quando a oportunidade surge, tá? Então, é importante que nós tenhamos isso na cabeça. Eu vou ter sorte se eu estiver preparado. Então, por isso que é importante nós entendermos isso e colocarmos na nossa cabeça que as oportunidades vão surgir para quem estiver preparado. Sempre haverá um momento em que a porta se abrirá e deixará o futuro entrar. Sempre haverá um momento em que a porta se abrirá e deixará o futuro entrar. É a mesma coisa, existe sorte para quem está preparado, seja no mundo do empreendedor de negócios ou no mundo do intraempreendedor, a preparação é sempre um fator decisivo para essa tal sorte que as pessoas falam. Se você está lá dentro de uma empresa, desempenhando um bom trabalho, buscando trazer inovação, trazendo sempre novas ideias, tenha absoluta certeza que quando aparecer uma oportunidade de um cargo mais bacana, você terá sorte de pegar aquele cargo, porque você está preparado. A tua sorte é porque você está preparado para ele. Você tem uma ideia, um novo projeto, está há anos estudando, avaliando, analisando o mercado, analisando o ambiente, analisando políticas públicas, analisando a tua situação pessoal, analisando a situação que tu vive hoje. Apareceu uma oportunidade no mercado. Você teve sorte e conseguiu abrir tua empresa. Mas a sorte só existiu porque você estava se preparando para isso a longo prazo. Você estava estudando, você estava buscando, você estava conhecendo o mercado e quando a oportunidade surgiu, você conseguiu agarrar ela, tá? Porque como eu disse no início da aula, estes fatores que eu estou citando aqui, pode ser que na cabeça de vocês passem alguns casos aí, professora, tem fulano que aconteceu isso, e ali foi pura sorte, não teve fator nenhum que influenciou. Isso é o que você pensa. Se você for analisar a fundo a situação, você vai perceber que o resultado que fulano tem hoje foi uma junção de vários fatores que aconteceram a longo prazo, que culminaram no resultado que fulano tem hoje, tá? Então, esses fatores, na grande maioria das vezes, eles não estão explícitos, eles estão implícitos, mas eles existem e na grande maioria das vezes uma atividade empreendedora é resultado da junção de algum desses fatores que nós falamos lá atrás, tá? Então, o processo empreendedor, ele está pautado em identificar e avaliar a oportunidade. Identificar e avaliar é a parte mais difícil. Muitos dizem que é sorte. Novamente, só repetindo aqui, sorte nós também podemos considerar o resultado de competência mais oportunidade. Diferenciar ideias de oportunidade. Um dos maiores mitos a respeito de novas ideias de negócio é que elas devem ser únicas. Eu já falo, quando nós já falamos sobre startups, por exemplo, em algumas situações, seja na jornada acadêmica ou em alguma outra situação, eu sempre digo para vocês que uma ideia nova, uma ideia inovadora, nem sempre significa dizer que ela é única, que nunca ninguém fez isso antes. Eu posso pegar algo que já existe e inovar com essa ideia, inovar com esse projeto. Pegar algo que já existe e remodelar, trazendo uma nova roupagem, uma roupagem diferente, uma roupagem inovadora. O que importa é como o empreendedor utiliza a sua ideia de forma a fazer a empresa crescer. As oportunidades é que geralmente são únicas. Então não é que existem novos projetos, existem oportunidades únicas para quem está preparado. A minha ideia é revolucionária, meu produto é único, não possui concorrente, mas não posso falar do que se trata. Será que essa frase estaria correta? Como é que, as pessoas vão saber se tu não pode falar? A minha ideia é revolucionária, meu produto é único e não possui concorrentes, mas não posso falar do que se trata. Se você não pode abrir sua ideia para as outras pessoas, provavelmente é porque ela não é uma ideia
tão boa assim. E é importante também que você discuta suas ideias com outras pessoas. É lógico, você precisa saber escolher muito bem com quem você está falando, porque hoje em dia existe muita gente também faca na caveira. Você precisa saber quem é a tua rede de contatos, com quem você pode conversar, porque ao falar com outras pessoas, você pode de repente encontrar ali algumas lacunas no teu projeto que podem ser melhoradas, que podem ser modificadas e torná-la melhor também. Aqui mais algumas informações no qual nós podemos utilizar para diferenciar ideias de oportunidades. Se você tem uma ideia que acredita ser interessante e pode se transformar em negócio de sucesso, pergunte a si mesmo, quais clientes que comprariam este produto ou serviço? Então, nós estamos falando sobre empreendedorismo, de repente talvez alguma pessoa já pensou assim, olha, eu poderia colocar esse projeto no papel e fazer com que ele dê certo. Então, é importante você se fazer algumas perguntas. Quais os clientes que comprarão este produto ou serviço? Tem uma demanda? Tem um mercado? Qual o mercado atual em reais e em número de clientes? O mercado está em crescimento, estável ou estagnado? Quem atende a esses clientes atualmente? Quem são os meus concorrentes? Porque às vezes, mas é um novo projeto, que nem o cara que falou lá atrás. Não tem ninguém no mundo, não tem concorrente. Não existe isso de que não existe concorrente. Seu produto pode ser único, o seu produto pode ser único, mas se nós formos lá para a administração mercadológica, nós vamos entender que a compra do cliente é resultado do atendimento a uma necessidade. E de repente o teu produto é único, mas existe um outro produto similar que também atende aquela necessidade do cliente. Ele só não é o mesmo produto que o teu, mas ele também atende a mesma necessidade que o teu produto do teu cliente atende. Vamos supor que é um alimento novo, uma comida nova que eu inventei. Ninguém faz aquela comida. O meu produto é único, eu não tenho concorrente. Claro que você tem concorrente. O teu produto atende uma necessidade de fome, necessidade de comer. Tem várias outras coisas no mundo que atendem a mesma necessidade. O meu produto é um shampoo novo, que ninguém tem, é uma linha nova que ninguém tem no mercado. Pode não existir o mesmo produto igual ao teu, mas existem coisas similares que atendem a mesma necessidade. Então não existe esse negócio de que não tem concorrente. É importante você sempre analisar quais são as outras alternativas similares ao teu produto, quem serão os teus concorrentes indiretos, por exemplo, se for o caso, para que você possa entender de fato como funciona o mercado e saber quais são aí os caminhos que você pode seguir. Observem vocês que todas as perguntas que eu coloquei aqui, que você precisa se responder, demandam a necessidade de estudo, de conhecimento sobre o mercado que você deseja atuar. Por isso que novamente a professora vai bater na tecla. Tem uma ideia, tem um projeto, tem algo que você acredita que pode dar certo? Estuda, 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 estuda. Conheça o mercado, busque informações, busque conhecer o meio, o ambiente que você está inserido, o meio que esse teu projeto vai se inserir, quem serão seus concorrentes, quem serão seus fornecedores, quem serão teus clientes, tem demanda, tem oportunidade de crescimento. Então tudo isso são perguntas que você deve se fazer caso você esteja aí com alguma ideia na cabeça e buscando colocá-la em prática, tá? O processo empreendedor, agarrar a oportunidade, avalie cuidadosamente suas ideias para ser capaz de apresentar um projeto concreto que possa surpreender a concorrência e o consumidor. Lembrem vocês do que eu sempre falo, empreendedorismo, se você está colocando uma ideia no papel, num projeto para poder colocar ela para funcionar, precisa ter inovação. Não adianta você trazer, eu quero empreender. Quer empreender? O teu projeto tem algo de inovador? Vai surpreender o mercado que você deseja se inserir? Ou vai ser apenas mais um barzinho? Vai ser apenas mais uma lanchonete? Vai ser apenas mais um supermercado que oferece exatamente o que as outras pessoas estão oferecendo? São questionamentos que a gente precisa se fazer. Questione tudo e todos, pois é perguntando como as coisas acontecem que se alimenta o lado inovador e se dimensiona o empreendimento. É aquilo que eu falei para vocês, é importante você conversar, perguntar para as pessoas na fila do mercado se elas consumiriam aquilo, perguntar na fila da lotérica se elas consumiriam aquele produto, o que elas acham disso, porque é através deste contato, destas informações,
que você vai agregando ideias, agregando informações, agregando questionamentos, ou vamos supor, falas que podem trazer mudança ao teu projeto e torná-lo mais robusto, para que você possa, à medida que você for colocando isso, você possa ir remodelando ele, para quando você decidir colocar em prática, você já vai ter avaliado todos os pós e todos os contras. A inovação, a realidade dos negócios vai além do nosso próprio umbigo. Por isso, não superestime o seu próprio serviço, não diminua o poder da concorrência e não estime uma demanda maior do que a realidade de mercado e do momento. Deixe a acomodação de lado, ela é a pior inimiga da inovação. Ninguém nasce líder e nem tampouco se mantém na ponta eternamente. É importante que você entenda que você não vai viver eternamente sendo líder naquele mercado. Você corre o risco de amanhã ou depois aparecer alguém que vai trazer uma ideia diferente da tua e vai se tornar líder no mercado que você atua. E é por isso que você precisa estar em constante processo de mudança, de inovação, de crescimento, porque o mercado ele é cíclico, o tempo todo está mudando, o tempo todo está aparecendo coisa nova. As empresas e pessoas não são líderes, elas estão líderes. No momento eu posso ser um sucesso, amanhã pode aparecer alguém que vai tomar meu espaço. É a mesma coisa. Eu não sou Eliane, Eliane, não sou líder, eu estou líder. E assim há empreendedores e empresas também, porque amanhã ou depois a situação pode mudar e todo esse contexto pode mudar e você sair de uma situação de liderança para uma situação lá de subordinado ou qualquer coisa que seja. Reinvente produtos, serviços, seja persistente nessa tarefa, porque a insistência em aperfeiçoá-las costuma gerar negócios inovadores. Ponha em prática as boas ideias sugeridas pela sua equipe. De nada adianta estimular seus funcionários a pensar diferente se as novas propostas não forem reconhecidas e, acima de tudo, valorizadas. Aí, para quando vocês estiverem já desempenhando um papel de liderança, isso é importante, nós já falamos isso em aulas relacionadas a pessoas, então é importante que você estimule as pessoas que estão trabalhando do teu lado, reconheça o sucesso delas também, reconheça o empenho delas, porque a partir daí, quando a pessoa se sente reconhecida e valorizada, ela costuma entregar também melhores resultados. Pensar criatividade, pensar novas coisas, inovação, criar novas coisas e empreendedorismo, criar valor no mercado. Então, criatividade, inovação e empreendedorismo. Você vai pensar em novas coisas, fazer novas coisas e criar valor no mercado. Para você criar valor, nós já falamos isso em aula de administração mercadológica, quem já esteve comigo, o pessoal da contabilidade não volta para esse âmbito ali, mas quando nós falamos em criar valor para o mercado, o meu produto ele precisa entregar um valor ao cliente, o meu serviço precisa entregar um valor, e que muitas vezes isso não está relacionado a só aspecto financeiro, está relacionado à satisfação do cliente no conjunto todo, a transformação de uma ideia em realidade. Então, empreendedorismo, mais uma vez reforçando, é a transformação de uma ideia em realidade. Para nós finalizarmos, eu coloquei aqui essa imagenzinha desse vendedor de balas, para nós observarmos aqui um exemplo clássico de que empreender nem sempre é só criar empresas gigantescas. Tem pessoas que estão aí na rua, usando poucos recursos que têm, e ainda assim estão dando enormes exemplos de empreendedorismo. Então você pode usar os mesmos recursos, mas fazer diferente. Olha o anúncio que o cara colocou no pacotinho de bala que ele está vendendo. Vendo balas por um mundo mais feliz. Você fica feliz, eu fico feliz e o seu dentista fica muito feliz. Então ele usou um cunho cômico para poder vender as balas dele. Ele está usando o mesmo recurso de vendedor na rua, de vender balas, só que ele está usando de forma diferente, fazendo diferente. Através desta mensagem, a pessoa lê a mensagem, já dá um sorriso e acaba sendo convencido a comprar a bala que ele está vendendo na rua. Então ele tem pouquíssimos recursos, mas está tentando fazer diferente. Então isso que importa no mundo do empreendedorismo, não importa os recursos que você tem, você precisa saber que você precisa fazer diferente do que a maioria está fazendo para que você venha trazer inovação e realmente trazer
transformação naquilo que você está propondo, tá? Queridos, era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês, tá? Beijo e se cuidem.